Olá, seja muito bem-vindo ao Falo Logo Existo. Eu sou a Karen Tenório e no vídeo de hoje eu vou te ensinar mais uma arma para sua apresentação ficar perfeita. O tema do vídeo de hoje é um assunto polêmico, eu já vou te avisar. Slides. É um problema, não é? A primeira coisa que eu quero desconstruir na sua cabeça é a ideia de que a apresentação são os slides. Esquece os slides. A apresentação, a palestra, a reunião, quem vai conduzir é você. Os slides, eles servem para roteirizar, para te nortear de alguma forma durante o discurso e para servir como um suporte visual para quem está no público. E existem algumas regras de ouro que você precisa usar durante a construção desses slides. E existem alguns pecados gravíssimos que você não vai cometer a partir do conhecimento que eu vou te trazer agora. A primeira coisa, a primeira regra de ouro dos slides é a montagem. O número de palavras e a quantidade de textos. Antigamente diziam que no slide a gente poderia colocar até 7 linhas, mas isso é demais. Quando você coloca muito texto nos slides, você se sente tentado a ler o que está escrito ali e o seu público que está atrás de você, o cérebro dele vai se impelir a ler também o que está escrito lá. E com isso você vai gerar uma competição entre a atenção do teu cérebro. A gente não consegue dar a atenção devida para duas coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, isso é uma grande mentira que contaram pra gente. O nosso foco, ele consegue estar localizado em um único lugar por vez. Por isso que mexer no celular enquanto você dirige é muito perigoso, porque gera distração e você não consegue focar bem em duas coisas ao mesmo tempo. Ali com a plateia é a mesma coisa. Quando você coloca muito texto na sua apresentação e nos seus slides, você gera essa competição e o seu público não vai nem conseguir entender direito o que ele está lendo e nem conseguir ouvir direito aquilo que você está explicando. Então, como ele vai servir de roteiro, é interessante que você coloque ali palavras curtas, em formatos de tópico e que fique o mais clara possível para quem está lendo. Tem que ser palavras fáceis, palavras simples, palavras que a pessoa olha e ela já consegue entender aquilo que você quis dizer. Uma outra dica legal que você pode usar no lugar dos textos são as imagens. Então, você colocar uma pergunta e colocar uma imagem é muito interessante, ou você fazer a pergunta de modo verbal e remeter uma imagem ali que diga, que fale sobre aquilo que você está querendo dizer. Então, se você está falando, por exemplo, sobre a sala de aula, sobre como é gostoso estar com os alunos e palestrar e etc., você pode colocar uma imagem lá de uma sala de aula, de alunos. Se você está falando sobre sorriso, sobre a importância de sorrir, sobre a importância da empatia, no momento que você está falando isso, aquele slide pode ter uma imagem de pessoas unidas, confraternizando, e isso já vai suprir essa necessidade visual que o seu público tem. Uma outra coisa muito importante é que esse slide ele seja clean. Então, que ele não tenha um fundo muito carregado, que ele não tenha muitas cores de uma única vez, que ele não tenha vários logotipos. Tudo que polui a imagem visualmente acaba sendo demais. Então, aquele slide, ele não precisa ter o título da sua palestra, ele não precisa ter grandes especificações, ele não precisa ter muitas referências. Então, tente sintetizar ao máximo aquilo que você vai colocar como suporte na sua apresentação. Uma outra coisa muito interessante, durante a elaboração desses slides, é o tamanho da letra que você coloca esses tópicos ali. É muito importante que você visite o local da sua palestra dias antes da sua apresentação. Com isso, você vai conseguir entender qual que é o tamanho da letra que você precisa usar, qual que é o posicionamento das pessoas ali naquele espaço, se o número de convidados ele é condizente com o tamanho do espaço,
Por que isso? Porque imagina que você vai dar palestra para 20 pessoas. Então é para uma turma, é para um grupo de funcionários da empresa, ou é uma reunião que vai ser feita num auditório, ou uma comemoração, o que seja. E aí, aquele espaço é um espaço para 150 pessoas. Mas você sabe que no dia da sua apresentação só irão 20. A tendência é que aqueles espaços vazios gerem um desconforto em quem está ali, principalmente se você for um palestrante desconhecido. Porque o espaço vazio gera na cabeça das pessoas a sensação de que todo mundo que não está lá está num lugar melhor e mais interessante, de que elas estão perdendo tempo ali ouvindo você. É engraçado, mas isso é verdade. Uma outra coisa é evitar, durante a sua apresentação, usar aquela ponteira, sabe aquela ponteira laser? Isso faz com que você precise apontar para o seu slide e aí você comete um dos maiores pecados de todo palestrante, que é dar as costas para o público dele. Nunca, jamais, em hipótese alguma, dê as costas para o seu público. Quando você dá as costas para o seu público, você quebra a conexão, você quebra o rapport, você encerra o contato visual que você estava tendo com aquelas pessoas e você pode perder todo aquele ambiente favorável que você trabalhou tanto para construir. E a última dica de hoje a respeito dos slides da sua apresentação é: use poucos slides. Uma apresentação de 40 minutos, de meia hora, você consegue elaborar, você consegue fazer com 10 slides no máximo. Isso vai gerar para você um conforto maior, você vai ficar mais solto com as suas ideias e não vai ficar preso à necessidade de passar os slides para demonstrar alguma coisa, se você esqueceu algum tópico ou não. Então seja muito sucinto. A capacidade de síntese de um palestrante, ela é crucial. Lembra que menos é mais. É mais importante você falar muito a respeito de um tema pequeno do que você falar muito sobre muitas coisas e as informações elas ficarem desconexas e soltas para o público que está ouvindo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e que você já aproveite essas dicas na sua próxima apresentação. Se você gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que também tem medo de falar em público. Até a próxima!